Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar diminuindo o trabalho de vocês aí no sítio de vocês. A gente tem que ficar capinando ao redor das plantas e isso vai ajudar bastante. Em um dos vídeos passados, não lembro se foi no vídeo passado, eu mostrei para vocês o material que eu uso. Já usava lá no outro sítio, uso aqui nesse sítio também. Comecei a usar, né? Para ajudar vocês tanto no solo como a evitar também de nascer os matos, mas eu acho que eu não deixei bem especificado também o uso, né, desse material em tudo que realmente é bom, né, tudo que vai ajudar no solo, né, tanto para evitar de nascer mato como para também fertilizar o solo, né, fazer com que o solo fique mais fértil, com mais nutriente para as plantas. E eu recebi vários comentários nesse vídeo de pessoas falando para mim usar limitador de grama, porque eu não usava limitador de grama. Então hoje eu vou mostrar para vocês por que eu prefiro usar esse método que eu vou mostrar para vocês do que usar limitador de grama. Para mim, eu acho que é mais viável para mim estar usando esse material do que usar limitador de grama em tudo. Eu acho que daria muito mais trabalho e eu vou mostrar para vocês por quê. Um dos métodos que eu comecei a usar aqui no sítio para evitar de ficar me cansando, ter que ficar capinando ao redor das plantas que eu tô plantando aqui no jardim, é esse que eu iniciei a mostrar aqui para vocês, mas eu vou mostrar o outro que é mais eficiente, que é bem melhor, gente, tá? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui nessa parte eu plantei várias plantas, plantei hibisco, plantei uma pata de elefante, uma pata de elefante, o resto tudo é hibisco. Então aqui, o que eu iniciei fazendo aqui hoje, gente? Plantei várias forrações, eu já tinha capinado. Primeiro eu plantei essas plantas, mostrei pra vocês no canal, e depois eu deixei por conta, não capinei mais. Aí o que aconteceu? Passou alguns meses e nasceu vários matos ao redor das plantas. Aí o que eu fiz? Capinei tudo, gente. E como eu tenho várias plantas aqui que eu posso fazer forração, então eu tô pegando lá, peguei lá outro dia, isso já faz alguns dias que eu plantei. Peguei essas plantas lá dos vasos que eu tinha trazido lá do outro sítio, mudinhas, e aí plantei aqui, gente. Aqui eu plantei esse cedo, olha, ao redor aqui dessa planta, aqui dessa muda de hibisco. Plantei esse cedo, ó, já tá pegadinho, ele fica uns dias assim mais feinho, mas depois ele vai recuperando. Essa é uma planta bem fácil de a gente tá fazendo mudinhas assim, e ela espalha super rápido, gente. Forma uma cobertura mesmo, e tem a época que ela floresce, aí fica mais altinha assim, sabe? Com flor, fica a coisa mais linda, flor tudo amarelinha. Plantei aqui, esse hibisco depois vai crescer, gente, e aí não vai tapar, né? Quando a planta florescer, que depois não vai tapar esse hibisco. Mas demora um pouco, e ela floresce também, é só um período do ano, assim. Aqui tem a pata, então, gente, na pata eu não plantei nenhuma forração, por quê? Porque eu não quero que esconda a pata, então dependendo da forração que eu plantar aqui vai acabar abafando ali a pata, então eu vou manter assim e vou colocar folhas aqui para fazer a cobertura de solo aqui na pata, gente. Aí aqui então tem essa planta aqui que já tinha aqui, olha, que já tinha, quando eu plantei o hibisco já tinha junto. Esse daqui é o tapete inglês. É uma planta que cresce bem também, gente, e ela forma uma forração. Eu já usava lá no outro sítio assim, como forração de canteiro. Então essa planta aqui é uma planta bem bonitinha e bem interessante também para vocês plantar como forração aí, fazendo cobertura de solo, olha. E ela dá essa florzinha aqui, ó, bem bonita. É uma planta bem bonita, tem uma folhagem bem bonita, gente. Essa daqui não tá muito legal agora, porque é uma mudinha pequena que eu trouxe lá do outro sítio e plantei aqui não tem muito tempo e não adubei com adubo orgânico nem nada, então ela tá custando um pouquinho para se desenvolver, mas ela vai formar uma forração por tudo aqui. Aqui também coloquei a mesma que eu plantei lá no início, que eu mostrei para vocês, a primeira, só que aqui ela já tá mais bonita porque foi plantada quando eu plantei esse hibisco aqui. Então olha o jeito que ela vai ficar depois, gente. Isso aqui forma uma forração bem fechadinha, sabe? Ela fica a maior parte do ano assim, ó, desse tamanho, baixinha, e formando uma forração, uma cobertura assim bem fechadinha mesmo, olha. Então por que eu digo, gente, que é mais fácil para mim pegar e fazer esse tipo de plantação, assim, fazendo cobertura de solo com outras plantas rasteiras, porque fica mais fácil na hora de cortar a grama, gente. Se eu colocar limitador de grama aqui em tudo, o que vai acontecer? A grama aqui, principalmente quando for grama mesmo, essa parte aqui não é mato nativo, mas lá sim, olha, é grama.
Então o que que acontece, olha, a grama ela cresce bem alto depois e aí tem que estar passando a roçadeira na volta, sabe? Aí teria que estar roçando na volta com a roçadeira, olha, todas essas plantas aqui. Então daria bastante trabalho, sabe? Então o que que é melhor? Eu plantar essas forração e aí depois eu só venho com a máquina de carrinho fazendo a volta, gente. Fazendo a volta nas plantas assim. E aí se cortar um pouquinho a forração, não tem problema, porque vai ficar bonito igual, entendeu? Então pra mim é bem mais fácil tá fazendo isso, tá plantando as forração do que tá esperando depois que o Rodrigo venha cortar com roçadeira. Então pra mim é bem mais viável assim. E o outro método que eu vou mostrar também. Gente, essa daqui é uma margarida, olha, eu plantei aqui provisório, depois eu vou tirar, porque essa aqui quando ela floresce vai ficar mais alto que esse hibisco aqui. Então, por enquanto eu deixei aqui, mas depois eu vou trocar. Aqui também tem uma suculenta que eu vou trocar. Depois eu vou colocar, talvez aquela ali, olha. Aquele cedro ali, depois eu vou colocar nesses outros aqui que eu vou tirar essas plantas. E aqui, o que eu plantei aqui, gente? Eu aproveitei essas plantas que eu já tinha, né, pra fazer essa forração. Aqui eu plantei essa crassula, olha. E ela é uma planta também que ela fecha bem, gente. Ela faz uma cobertura de solo bem fechadinha assim, sabe? Olha, como tá nessa parte aqui, ó, bem fechadinha. Então ela vai crescer e vai fechar todo esse espaço aqui. Como eu não uso a roçadeira para cortar, eu corto só com a máquina de carrinho. É o Rodrigo que usa a roçadeira, então eu dependo dele para fazer esses cortes assim na volta das plantas para mim. Então, como eu acabo, muitas vezes cortando a grama, aqui não cortei ainda, mas lá no outro sítio eu cortava bastante. Então eu prefiro fazer assim, não botar limitador de grama, capinar se um dia tiver que capinar, né? Mas como eu tô colocando as forração assim, plantando as forração, vai ficar mais fácil depois. Se nascer algum matinho no meio assim das forração, aí eu só venho e puxo com a mão. Mas vai evitar bastante nascer, gente, porque o solo vai estar coberto pela forração que eu plantei, pelas as flores bonitas, né? As plantas bonitas de forração que eu plantei. Então depois eu só venho mesmo com um carrinho, na hora que eu estiver cortando a grama, faço a volta na planta com um carrinho e tá pronto. Eu fazia assim lá no outro sítio, gente. E eu vou mostrar para vocês também agora um outro método que eu uso bastante e é o meu preferido. O outro método que eu uso para evitar de ficar capinando as plantas é o uso de cobertura morta nos canteiros, gente, na volta das plantas. E aqui eu coloquei folhagens com pedacinhos de galhos, então fiz uma cobertura aqui. E isso evita de vocês ficar capinando, se cansando, gente. E esse é o meu preferido, porque tem 1001 utilidades, né? Assim, benefícios, sabe? Essas folhas aqui, não só para evitar de nascer os matos, mas para manter a umidade e também para gerar nutrientes para as plantas, que é o principal, né? Mas o que que acontece, gente? Aqui, como vocês podem ver, um canteiro bem grande, eu teria que usar bastante limitador de grama aqui, que não é nada barato, né? E se eu não usar, gente, fizer assim, olha, essa cobertura com folhas, o que que acontece? Olha, eu não vou precisar usar a roçadeira aqui, vou cortar normal com o carrinho, vou vir com o carrinho, olha, fazendo todo esse contorno aqui do canteiro. E quando eu achar que o mato tá invadindo o canteiro, eu não vou precisar capinar. O que que eu faço? É só eu vir com uma camada bem grossa de folhas e jogar mais uns 10, 15 centímetros aqui pra frente, contornando todo o canteiro desse mesmo jeito, sabe? E aí depois, quando cortar o mato aqui, que isso daqui não é grama, gente, que tem aqui é mato nativo. Então quando eu cortar aqui, o que que eu faço? Só venho com a máquina de carrinho, que é bem mais prática e não preciso estar usando roçadeira. Se eu colocasse limitador de grama aqui, eu teria que estar usando a roçadeira para fazer todo esse contorno aqui, porque o carrinho não conseguiria dar o acabamento necessário, né, para ficar bonito, para ficar bem baixinho o mato aqui. Então esse uso assim de folha, gente, pra mim aqui é o mais ideal, é o mais viável, por isso que eu já usava bastante lá no outro sítio e continuo usando aqui nesse também. Aqui nessa parte mesmo do jardim, olha a quantidade de plantas que tem aqui, como os canteiros não estão bem formados ainda, eu plantei várias plantas assim de modo meio que aleatório, assim, sabe? Então imagina só o trabalho que daria, né, de ficar roçando na volta de todas essas plantas aqui. Então pra mim é bem mais viável estar colocando as folhas assim, fazendo a cobertura de solo, uma camada bem grossa de folhas, gente, que eu faço, tá? Então é bem mais viável para vocês fazer isso, o uso de folhas, né, que é uma coisa que a gente tem de graça aí.
que a natureza nos oferece, olha. E além de estar evitando de vocês ter que ficar se cansando, olha aqui onde tem mato aqui embaixo, ó, de vocês ter que ficar se cansando de ter que ficar capinando, né, ao redor das plantas, por que não usar as folhas assim, que vai ajudar bastante o solo de vocês, vai gerar bastante nutrientes, bastante matéria orgânica para as plantas de vocês e também vai ajudar na questão da umidade, gente, porque aqui tem chovido muito, né? Mas tem regiões aí que tá fazendo uma seca, né? Então isso daí vai ajudar bastante vocês, gente. Quanto mais grossa for essa cobertura de solo, mais vai demorar para nascer os matos indesejáveis na volta das plantas de vocês. Aqui, gente, como vocês podem ver, olha, tinha vários matinhos aqui no meio, olha. Aí o que eu fiz? Não capinei esse canteiro aqui, só vim e larguei aqui a cobertura, gente, de folhas, olha. E ela própria vai fazer o trabalho dela aqui, ó. Só aqui na volta que eu vou ter que arrancar, olha, porque eu não gosto de colocar as folhas muito próximas, assim, encostado, sabe, aqui no caule da planta. Eu gosto de colocar um pouquinho mais afastado, assim. Então aqui eu vou fazer a limpeza manual, olha, arrancando com a mão, na volta, assim, porque é ruim encostar muitas folhas, assim, para não abafar, gente, aqui, olha, o caule por causa da umidade. Em alguns canteiros eu uso limitador de grama, mas eu prefiro não usar tanto limitador de grama e fazer mais desse método que eu falei pra vocês, desse jeito, para evitar o trabalho, gente, porque se eu usar muito limitador de grama, como eu tenho muita planta, vai me dar muito mais trabalho e gasto também, porque enquanto a roçadeira tá roçando, tá trabalhando, né, tá gerando gasto, porque é gasto, né, com combustível para usar ela. Então por isso que eu prefiro usar menos limitador e mais uso de folhas, assim, fazendo cobertura de solo. Eu decidi colocar as forrações aqui nesses hibiscos aqui atrás, gente, para diminuir também o número de vasos de plantas que eu tenho para plantar aqui. Por isso que eu preferi fazer plantio de forração do que colocar as folhas nessa parte aqui, porque olha a quantidade de plantas que eu tenho para plantar aqui ainda, gente. Olha, aqui tem vários vasos para guardar de plantas que eu já plantei. Tem mais plantas aqui e tem mais plantas ali. Agora eu tava vendo aqui, gente, e eu nem tinha me dado de conta que eu tinha mais forração aqui, olha. Tem bastante cedro, olha como cresce, gente, olha. Aqui foi uma mudinha, um pedacinho que caiu aqui, olha só, fechou todo o vaso e escondeu todo o vaso, gente, olha. Não dá de ver que aqui tem um vaso de planta, olha. Mas tem, gente, olha lá. Tá vendo, olha? E já tá enraizando aqui no chão, olha, um pedacinho aqui já enraizou. Então essa é uma das plantas melhores para fazer forração, assim, cobertura de solo, uma forração, ó. E aqui também a crassula, aquela, ó, caiu um pedacinho aqui, já tá fechando. Aqui também, olha, cedro. O uso de folhas aqui em casa, a gente só tem esse problema aqui, olha. Dylan, o que tá fazendo aí, Dylan, no canteiro, meu filho? Tirando a sonequinha no sol, né, filho? Tirando a sonequinha, mas eu não dou bola, gente. Porque eles não destroem as plantas aqui, não. Né, Lupita? Né, Lu? E é isso então que eu faço, gente, para evitar de ficar me cansando, tendo que capinar o mato ao redor das plantas do sítio, assim, mais seguido, sabe? Fazendo isso, vocês vão ver que vai ser bem mais fácil aí, os trabalhos vão diminuir drasticamente aí para vocês no sítio de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com mais pessoas, gente, para ajudar outras pessoas. Desculpem o barulho do áudio, porque hoje tá ventando muito aqui, gente, tá um frio, tá a sensação térmica 9 graus agora e mais cedo tava a sensação 2, então tá bem frio, tá um vento bem gelado aqui, mas mesmo assim eu vim aqui para gravar esse vídeo para vocês. Um beijo para vocês, gente, e até o próximo vídeo. Espero vocês. Se tu é novo aqui no canal, já te inscreve e vem fazer parte aqui da comunidade.